Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério através dos nossos canais do Grupo KTV e também do nosso site, o www.diretodebrasilia.com.br e em todas as mídias sociais. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. Marcelino Rodrigues, que é o presidente da Associação Nacional dos Advogados Federais. Então vamos agora ao cerne da questão, já que o senhor falou de interferência política, às vezes. No Brasil se tornou quase uma prática. Como é que o senhor vê essa situação? Por quê? Porque o prefeito, o deputado, o senador indica o membro do Tribunal de Contas do Estado. O presidente da República indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Como é que se resolve essa questão? Essa é uma situação complicada, né, de solução, vamos dizer assim, de difícil solução, mas o que a gente vê é exatamente essa, vamos dizer assim, essa interferência muitas vezes da política na atuação que deveria ser mais técnica, e isso que ocorre nos tribunais superiores acaba tendo aí também um reflexo em toda a administração pública, né? Então muitas vezes a gente se vê em situações em que uma atuação de um procurador, de um advogado público, ela acaba sendo questionada ou com alguma tentativa de interferência da área política propriamente dita, o que acaba tendo algum reflexo negativo. Obviamente, o ideal é que se haja uma convivência harmoniosa, né, entre o técnico e o político, já que o político tem aí o papel dele de definir a política pública e tudo, mas o técnico também tem a sua importância. Em relação ao ministro do Supremo Tribunal Federal, né, os ministros superiores de tribunais superiores, a sociedade não poderia elegê-los? É uma saída. Eu acho assim que a forma como está hoje já está comprovada que não é ideal. Fadada ao insucesso. Fadada ao insucesso, é uma indicação que não passa por maiores critérios, né? A gente vê que as sabatinas que são feitas são muitas vezes apenas protocolares. Né? Então, assim, com relação a essa questão da indicação dos ministros para os tribunais superiores ou tribunais de contas, o que a gente vê é que a forma como ela é realizada hoje não é o ideal, né? A sabatina que é realizada é muitas vezes apenas protocolar, né? Muitas vezes há uma indicação apenas por afinidade política ou é porque é do campo político, né? E isso não é o ideal. O correto é que nós tivéssemos indicações que, vamos dizer, congregasse a questão técnica, né? Pessoas que tivessem conhecimento naquela área, que tivessem já uma experiência comprovada e, de alguma forma, eu acredito que a participação da sociedade também deveria ser, de alguma forma, mais atuante, né? Ela deveria ser considerada, porque o que a gente vê é que decisões de tribunais superiores, por exemplo, interferem diretamente na vida da sociedade, né? Então, assim, um viés mais democrático nessa escolha, a participação de mais instituições, órgãos... Instituições, por exemplo, auxiliares da Justiça, Perfeito. Como é a advocacia, como é o Ministério Público. Perfeito. Porque aí você pelo menos traz aí, você oxigena mais a situação, né? Não fica uma coisa tão... Agora vamos, doutor Marcelino, vamos no popular, né? O senhor representa aí mais de 8 mil advogados do Brasil, integrantes aí da ANAF. Agora nós estamos assistindo uma verdadeira degradação na compostura dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Juiz que de plantão pede, um desembargador pede a libertação de Lula, por exemplo, e temos ministros que não se consideram impedidos de se manifestar em determinados assuntos que comprovadamente eles não deveriam. Como é que vocês analisam essa situação? O que a gente vê hoje é que há um processo aí politizado? Da politização da própria, assim, do jurídico, né? Da atuação jurídica. Com essa situação que nós estamos tendo do ponto de vista político, né? Essa degradação do ponto de vista político, acabou que houve um vácuo aí, que o próprio judiciário acabou se colocando nessa posição, mas que não é o ideal. Bom, mas nós vamos esclarecer melhor.
Vamos pedir para que o senhor dê a sua opinião em termos da sua representatividade. Como já disse, 8.000 advogados públicos participam da ANAF, da Associação Nacional dos Advogados Federais. Essa situação, o senhor falou em politização da justiça. E a sociedade e o Congresso estão achando que existe uma judicialização da política. Pois é. Como é que resolve essa equação aí? O que a gente vê é que diante desse cenário de degradação política, né, que nós vivemos, acaba que nesse vácuo criado, a questão jurídica acabou tendo assento, né, vamos dizer assim, substituindo o protagonismo, e isso não é o ideal. Né? A justiça por si só, o Poder Judiciário, ele deveria ser inerte, né? Ele deveria ser atuar apenas na provocação. O que a gente vê é que muitas vezes hoje há atuações de ofício, decisões monocráticas, que acabam interferindo diretamente, inclusive, na vida política. E não é o papel. Esse não é o papel. De outra banda também nós temos a judicialização da própria atividade administrativa ou das políticas públicas, como a gente diz, que é o judiciário se imiscuindo muitas vezes nessa execução da política pública. Um exemplo claro disso é a questão da saúde, por exemplo. Hoje nós temos decisões judiciais aos montes, né, que acabam de alguma forma atrapalhando, porque não há, o juiz ao decidir ele não tem todo o contexto daquela situação. Por exemplo, muitas vezes nós temos hoje filas de pessoas que precisam de remédios de alta complexidade, de alto custo, em que você tem uma decisão monocrática numa liminar de um juiz de primeira instância que fura a fila. Quer dizer, a pessoa está aguardando já há tanto tempo, já tem gente esperando, e ele determina que seja pago independente de qualquer situação, independente de orçamento. Quer dizer, como se a decisão judicial criasse uma realidade paralela. Presidente Marcelino, nós estamos perto de eleições presidenciais. O senhor vê alguma coisa mudar, com possibilidade de mudar para um próximo presidente? Diante desses debates que a gente começa a perceber? Pois é, o problema que eu vejo é que, infelizmente, os debates que hoje a gente vê entre possíveis presidenciáveis não atacam os problemas que têm que ser atacados. Tem muita discussão sobre viés político, sobre Venezuela, sobre situações... Nicarágua, e não se ataca aquilo que tem que ser atacado, que são os problemas reais. Né? Então, assim, até o momento eu não vi nenhum candidato se preocupando, vamos dizer assim, em atacar os reais problemas como esse que a gente colocou, das políticas públicas, dessa viabilização das políticas públicas, buscar essa diminuição da politização da atividade técnica, né? Porque o que a gente vê é o seguinte, quando você tem essa interferência muito forte, inclusive nas nomeações, você vê nomeações, por exemplo, para cargos técnicos em determinadas áreas, que não se tem sequer experiência para aquilo, de pessoas que não têm currículo para aquilo, que não conhecem aquela área. Quer dizer, como é que... Mas tem QI, né? O problema é esse. O QI acaba subjugando... O QI é quem indica. Pois é. A ANAF, ela defende ou defenderia, num caso mais para frente aí, uma ampliação das suas funções? O que a gente defende, no caso da advocacia pública, é exatamente esse fortalecimento das prerrogativas existentes hoje até, mas que muitas vezes, dependendo da situação, acabam sendo colocadas de lado. Por exemplo, o advogado-geral da União, que é o cargo máximo, ele hoje é de livre nomeação e exoneração, ou seja, a qualquer momento você pode trocar o advogado-geral. Isso cria uma estabilidade na instituição muito ruim, né? Por quê? Porque acaba que a indicação tem um lado político, que não é o ideal, e pode ser retirado a qualquer momento. Quando você já tem outras instituições, como a Defensoria Pública da União, né, e a Procuradoria-Geral da República, em que você já tem processos com a participação, por exemplo, dos membros, você já tem mandato, o que é muito importante também, que acaba, por si só, fortalecendo as atribuições que já existem hoje. O senhor defende mandato para o advogado-geral da União e para os ministros do Supremo? Eu defendo mandato. Eu creio que é da República que nós tenhamos prazos determinados para a ocupação de determinadas funções, seja prazo mínimo ou prazo máximo. Né? Certo. O que a gente vê, por exemplo, nós tivemos na Advocacia Geral da União no ano passado 3 ou 4 ministros num universo de 6 meses. As funções políticas não podem ser profissão, né?
Não podem. As posições políticas elas têm que ser transitórias, ocupadas por pessoas que tenham como norte o interesse público e não pessoas que acabam passando 15, 20, 30 anos em funções sem dar espaço para outras pessoas, sem renovação. Sem a Se renovação aposenta necessária. como político, né? Isso não é Bom, possível. nós vamos fazer mais um rápido intervalo e duas questões que nós queremos abordar com o presidente da ANAF. A questão indígena no Brasil, que é séria, que é grave, e a questão da dívida do país, que tem uma instituição aqui que nós já trouxemos o pessoal aqui, que faz uma auditoria independente da dívida. Nós já voltamos.